Vamos falar sobre a epilepsia. O que é epilepsia? A epilepsia é uma condição neurológica bastante comum, acometendo aproximadamente uma em cada 100 pessoas. A doença é caracterizada pela ocorrência de crises epilépticas, que se repetem a intervalos variáveis. Essas crises são manifestações clínicas de uma descarga anormal de neurônios, que são as células que compõem o cérebro. As causas da epilepsia podem ter diversas causas, que variam de acordo com o tipo de epilepsia e com a idade também do paciente. Em crianças, por exemplo, a anóxia neonatal, falta de oxigênio no cérebro durante o parto, e os erros inatos do metabolismo, alterações metabólicas que existem desde o nascimento, são causas frequentes de epilepsia. Em idosos, por outro lado, as doenças cerebrovasculares, acidentes vasculares cerebrais, ou AVC, como é conhecido, bem como os tumores cerebrais, estão entre as causas mais frequentes. Os sinais e os sintomas da epilepsia. Existem vários tipos de crises epilépticas, cada uma com características diferentes. Um dos tipos mais comuns é a crise tônico-clônica, chamada habitualmente de convulsão. Esse tipo de crise é facilmente reconhecível, pois o paciente apresenta abalos musculares generalizados, cialorreia, que é uma salivação excessiva, e muitas vezes morde a língua e perde urina ou fezes. Outras crises, entretanto, podem não ser reconhecidas por pacientes, seus familiares e mesmo até por médicos, pois apresentam as manifestações sutis como alteração discreta do comportamento, olhar parado e movimentos automáticos. Em crianças, por exemplo, é comum que ocorrência de crises de ausência, caracterizada por uma breve parada da atividade que a criança está fazendo e, às vezes, associada a um piscamento ou movimento automáticos das mãos. As crises de ausência podem ocorrer muitas vezes durante o dia. Em alguns casos, não são reconhecidas prontamente, e só quando a criança começa a apresentar prejuízo do desempenho escolar, e normalmente apontada pelo seu professor da escola, e essa possibilidade é considerada. O diagnóstico é feito por meio da avaliação do histórico do paciente, com informações sobre os tipos de crises apresentadas, a idade do início do sintoma, a história familiar, entre outras informações. Exames complementares são importantes para auxiliar no diagnóstico, como a eletroencefalografia, a tomografia de crânio e a ressonância magnética do cérebro. O diagnóstico apropriado da epilepsia é do tipo de crise apresentada pelo paciente e permite a escolha do medicamento ou tratamento adequado para cada caso. Esse tratamento das crises epilépticas são com o uso de medicamentos específicos, denominados fármacos antiepilépticos. Há mais ou menos 20 fármacos disponíveis no mercado brasileiro, mas nem todos são comercializados no Brasil. Há necessidade de importação de alguns. Com o tratamento clínico,
com medicamentos epilépticos, cerca de 2/3 dos pacientes têm suas crises controladas. O número significativo, cerca de 1/3, porém, continua tendo crises a despeito do tratamento clínico. Para esses pacientes, outras opções de tratamento podem ser consideradas, como o uso de dieta cetogênica, semelhante à dieta de Atkins, principalmente em crianças, ou o tratamento cirúrgico. A neuromodulação com a estimulação do cérebro ou dos nervos periféricos também pode ser uma opção terapêutica em pacientes com epilepsia de difícil controle. Mais recentemente, o canabidiol, um dos compostos da folha da maconha, passou a ser utilizado no tratamento de epilepsia com muito bons resultados. É importante destacar que o canabidiol não tem qualquer efeito psicoativo, sendo seu uso seguro em adultos e crianças. A maioria das pessoas com epilepsia tem suas crises controladas com tratamento medicamentoso e, portanto, pode ter uma vida normal, com pouca ou nenhuma limitação no correr da sua vida. O reconhecimento das crises e o diagnóstico correto permite que o melhor tratamento seja iniciado precocemente e que o paciente tenha que passar ou retomar as suas atividades com bastante segurança. A prevenção, em alguns casos da epilepsia, como a anóxia neonatal e as doenças cerebrovasculares, podem ser prevenidas. Assim, um acompanhamento pré-natal adequado e uma boa assistência ao parto certamente podem elaborar para reduzir o número de casos de epilepsia relacionados ao problema do parto. Da mesma forma, o controle apropriado dos fatores de riscos para doenças cerebrovasculares, como a hipertensão arterial, a diabetes, levam à redução no número de acidentes vasculares cerebrais e, portanto, dos casos de epilepsia decorrentes dessa enfermidade. Muito obrigado.